Amém. Então, irmãos, nós vamos continuar aquele tempo que nós tivemos ontem. Tem tantas coisas para falarmos, tantas coisas para compartilhar, mas nós nos organizamos para ter uma linha. Nós queremos trabalhar alguns aspectos com você sobre o nosso modelo, sobre a nossa visão, sobre formas de funcionamento da nossa igreja, deixar claro e deixar cada vez mais claro. Essa é a minha intenção. Se eu conseguir tornar ainda mais claro para vocês o nosso modelo, nossa forma de funcionamento, nossa forma de entender a igreja, se eu conseguir fazer isso hoje pela manhã, eu me darei completamente satisfeito, né? Então nós teremos esse primeiro momento até as 10h30. Teremos um intervalo de 15 minutos para a gente esticar a coluna, tomar um café. Pelo visto tem até um cafezinho ali atrás. Bom, gente, esse pessoal do Ministério de Eventos, eles são indecentes, tá? Então eu já queria, antes de mais nada, agradecer vocês, tá? Bim, Marli, toda a sua equipe. Gente, vocês são espetaculares. Vamos bater palmas? Vamos! Sensacional mesmo. Então é muito bom. É muito bom fazer parte de uma igreja com pessoas tão dedicadas à obra de Deus. Então hoje nós vamos, pela manhã, nós temos trabalhado o tema fôlego. Alguém lembra quando nós já utilizamos isso aqui? Esse nome? Nós tivemos um período nas férias, onde nós falamos o seguinte: olha, líderes, é tempo da gente dar uma respirada, e nós trabalhamos ali alguns domingos, né, durante as férias, esse tema fôlego, e nós incorporamos, né, o pastor Emerson, que é o cara das ideias da arte dos nomes, nós incorporamos o mesmo assunto para fazer esse nosso primeiro retiro de líderes. Nós acreditamos que esse é o primeiro de muitos, né? Nós, não sei se vocês perceberam, mas o que estaria acontecendo por agora, se não no mês de outubro, mas no mês de novembro, seria o batismo, né, onde a igreja faria aquele batismo com comunhão. Nós eliminamos esse batismo com comunhão para a gente poder ter esse tempo que a igreja não conseguiria fazer ambas as coisas. Então nós olhamos e acreditamos que seríamos mais produtivos, né, de tantas coisas boas para escolher. Tivemos que escolher entre uma delas. Achamos que a melhor coisa é investir num grupo seleto de pessoas, num grupo que tem trabalhado ativamente na igreja. Infelizmente alguns não puderam estar, como o Petson, Pablino, o Petson trabalhando, o Rodrigo e Juliana também por causa do comércio, o Alisson vai ficar entre elas e lá e aqui, Robimar não pôde estar aqui, mas quem não pôde estar aqui? Renato e Shirley. A Shirley está aqui, só o Renato. Porque assim, né? Você olha, você lembra Renato, já lembra da família, né? Irmão Renato não pôde estar aqui. Marli e Giovanni, irmã Rosana, irmã Aparecida, irmã Laura, Serjão e Nilma, Vilma, muita gente, sabe? Muita gente não pode estar aqui. Mas eu acredito que nós que estamos aqui também somos replicadores. Então, nós vamos ouvir, nós vamos aprender, nós vamos beber, nós vamos nos motivar e nós vamos levar essa mensagem adiante. Deixa o celular, senão eu perco a hora. Nossa, vocês vão ter que me ouvir 1 hora direto, tão gostoso. Então vamos lá. Tá forte esse negócio aqui. Mudou já. Aí. Então hoje pela manhã nós vamos meditar, nós vamos estudar, na verdade vai ser uma palestra. Nós separamos entre momentos de palestra e momentos de pregar, de mensagem. Momento, o que foi? Essa cor é azul? Achei que era o projeto que estava. Não, era mesmo que você usou uma vez. Não deu certo. É que eu achei que fosse amarelo. Não, é azul mesmo. Mas eu leio. Não dá tempo de editar agora. Mas no próximo a gente edita, porque eu achei que ia ficar melhor. Então nós vamos separar os nossos momentos entre palestras e cultos. Tá? Palestras
e momentos de mensagem, de palavra, de meditação, de compartilhar do coração. Então, basicamente, eu e o pastor Emerson vamos trabalhar os momentos de palestra e o Emílio, mas o Emerson também vai trabalhar os tempos de culto, né, de ministração. Então, eu tenho uma missão de compartilhar para vocês hoje um pouco sobre a clareza do nosso movimento. Muito do que nós estamos fazendo parte também daquele livro que eu compartilhei com vocês ontem, Igreja Simples. Foi um livro que trouxe um alento para o nosso coração, né, porque nós lemos esse livro agora e nós percebemos que muito daquilo que o livro estava trazendo nós temos aplicado na nossa igreja, mas nós percebemos que nós precisamos melhorar alguns aspectos, né? Alguns aspectos que nós vamos trabalhar nesses dias. Então a primeira coisa que nós queremos trabalhar é a clareza daquilo que nós fazemos. Ou seja, nós temos um modelo, nós temos uma estratégia, nós temos uma forma de funcionamento, e nós queremos deixar nesse retiro mais claro ainda para vocês que já fizeram lidério, que já lideram célula, que já lideram ministério, mas ainda mais claro. Por quê? Porque vocês são a peça-chave dessa engrenagem. Se nós eliminarmos nossos líderes, o que vai sobrar de nós? Né? Se nós anularmos a nossa liderança compartilhada, o que vai sobrar? Né? Se nós anularmos o ministério de eventos da igreja, como nós faremos um evento com tanta qualidade? Se nós anularmos o ministério de louvor, o ministério de música, então nós precisamos ser uma engrenagem, e as peças fundamentais dessa engrenagem somos nós. Cada um de vocês que está aqui é peça fundamental nessa engrenagem. Então nós queremos trazer, clarear para vocês mais o nosso modelo. A gente vai discutir mais, vamos ter tempo de meditação, tempo de pergunta, tempo de tirar dúvidas, tempo de testemunho, para que tudo que nós estamos fazendo, possamos fazer ainda com mais perfeição daqui para frente. Aqueles números que nós vimos ontem, né, que são números de avivamento, eu acredito nisso, eu acredito que nós já estamos vendo muito mais do que uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Nós já estamos sentindo gotas da chuva chegando. E para quem não estava aqui ontem à noite, quem não estava aqui ontem à noite, no finalzinho, Thales, Amanda, Igor, Damares, pastor Emerson deu uma escapulida, o Robson. Nós trouxemos ontem a informação de que, de acordo com esse livro Igreja Simples, uma igreja saudável, na verdade é uma igreja vibrante e crescente, são os adjetivos que ele usa. São igrejas que crescem na frequência média de 5% por ano, que dá um total de 15% a cada 3 anos. Nós fizemos o levantamento da nossa história, nossa igreja Betânia de Melo Viana, sem contar nossas congregações, e nós tivemos assustadores 41,27% de crescimento nos últimos 3 anos. Então dá uma média de mais de quase 14% ao ano. Então isso para a gente é um momento de celebrar. Então, falando sobre clareza, clareza é a habilidade de um processo ser comunicado e compreendido pelas pessoas. O processo que nós temos, que nós funcionamos, ele precisa ser de fácil comunicação e de fácil compreensão. Todos nós estamos aqui, precisamos ter na ponta da língua os processos de funcionamento da nossa igreja. Como nós funcionamos, por que isso existe, por que aquilo existe. Pastor Emerson vai falar sobre outros 2 aspectos, que é alinhamento e foco, que a gente vai ver que a gente precisa cada vez mais mirar o alvo e tirar as arestas para que a gente alcance aquele alvo. Então, mas antes disso, nós precisamos tornar claro o nosso processo de funcionamento. Então, os líderes devem ter não somente o propósito, mas também o como. Ou seja, não somente o propósito, o que nós temos que fazer, mas também o como. Eu quero perguntar para você, qual o propósito da igreja? Depois eu vou dar uma definição mais bonitinha, mas a gente consegue acertar, eu acho que facilmente isso. Qual o nosso propósito enquanto igreja? Qual o nosso quê? O que nós temos que fazer enquanto igreja? Pode falar. Levar o evangelho para as pessoas. Mais alguém? Fazer a diferença, ser sal e luz. Ótimo. Mais 2 pessoas. Fazer discípulos e ensinar.
E nós temos que, além do propósito, nós temos que definir como nós vamos cumprir esse propósito. Ok? Então nós temos o que é universal, que é isso aqui, ó. Mateus 22, 36 a 40, diz assim: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Só uma explicação: lei e profeta está falando de todo o Antigo Testamento. Ok? Então ele está falando, todo o Antigo Testamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então o nosso propósito pode ser definido. Os propósitos de Deus para a sua igreja se resumem em fazer discípulos que amam a Deus e ao próximo. Entra em ganhar pessoas, em ser sal e luz, entra em discipular, como colocou, em ensinar. Mas ensinar o quê? Discipular as pessoas para quê? Discipular as pessoas para que elas aprendam a amar a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o propósito de toda a igreja. Toda a igreja evangélica que está fundamentada, que existe sobre a terra, se ela é uma igreja bíblica, se ela é uma igreja que preza a sã doutrina, ela tem um único propósito. Ela não tem propósito de comprar prédio, de montar escola, de montar casa de recuperação, asilo, creche, nada disso. Esse não é o propósito último. O propósito último, o objetivo final é fazer discípulos que amam a Deus e ao próximo. E por isso nós temos a grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquela grande comissão que Deus nos deu é para que nós levemos as pessoas a amar a Deus e amar ao próximo. Porque se elas fizerem isso, o que elas vão fazer? Elas vão cumprir as Sagradas Escrituras. Jesus falou isso, que o evangelho se resume nessas duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Então, voltando aqui, nós já definimos então o que? Beleza? Qual é o nosso propósito? O que nós temos que fazer? Ganhar pessoas e conduzir pessoas, ensinar essas pessoas a amar a Deus e amar ao próximo. Só que nós temos uma outra parte, que é como fazer. Como nós vamos levar as pessoas a amar a Deus, como nós vamos levar as pessoas a amar ao próximo. E aí que entra o nosso processo. Então, já apareceu a cola ali? Qual é o nosso processo de funcionamento? Qual é? Fala alto. O nosso processo, apareceu a cola, né? Esse negócio ruim aqui. Meu Deus do céu, acabou com a palestra. Brincadeira. O nosso processo é o ID, né? Que é integrar, desenvolver e enviar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. O ID é a forma que Deus nos deu para conduzir pessoas a amarem a Deus e amar ao próximo. Poderia acabar aqui, se a gente soubesse tudo como funciona. Mas tudo que nós temos feito enquanto igreja, tudo que nós temos planejado enquanto igreja, nossas reuniões de liderança, os pastores sentam para reunir, o que nós vamos planejar, o que nós vamos sonhar, tudo é direcionado por essa palavrinha aqui, que é o nosso processo, a nossa forma, é o nosso como. O que nós temos que fazer? Ganhar pessoas e discipular pessoas, ensiná-las a amar a Deus e ao próximo. Como fazer? Nós fazemos isso através do ID. O ID, ele é um processo de crescimento. Ele é um processo que gera um movimento. Ele é algo crescente. Então, a primeira parte aqui é o quê? O que antes de tudo nós temos que fazer? Hein? Qual que é a primeira parte do nosso processo? Olha lá, ó. Integrar. Antes de mais nada, nós precisamos integrar pessoas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos destrinchar um pouco mais isso. Depois que eu integro a pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu preciso desenvolver essa pessoa. Preciso ensinar essa pessoa. E depois que eu desenvolver essa pessoa,
eu preciso enviá-la. Por quê? Porque não adianta alguém só estar integrado no corpo. Nossa, fulano já está no nosso meio há 5 anos, glória a Deus. Não, é necessário mais. Glória a Deus que ele já está integrado. Ele já está muito mais próximo do Evangelho. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos que essa pessoa se converta, se batize e seja desenvolvido na sua fé. Não adianta somente estarmos integrados. Precisamos desenvolver as pessoas. E também não adianta só desenvolver. Porque se eu desenvolvo, eu vou dando alimento, vou dando comida, vou ensinando. Nossa, a pessoa está crescendo. E aí? É igual um filho. Vai crescendo, vai desenvolvendo, e a pouco está com 30 anos deitado no sofá do Raimundão, e o Raimundão trabalhando lá para sustentar o peão. E chamando meu menino. É necessário, em um determinado momento na nossa vida, natural, acontecer o quê? Vai exercitar, vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, depois que eu integro, depois que eu desenvolvo, é necessário o envio. Sem o envio, nós corremos o risco das pessoas ficarem gordas e começarem, com muito conhecimento, criticar. Porque pessoas com muito conhecimento que não exercitam, elas começam a enxergar o defeito dos outros. E aí tem pessoas com menos conhecimento fazendo, e ela fala assim, fosse eu. Ah, não é possível. Deixar o Emerson liderar uma célula? Não é possível, não tem ninguém melhor. Então, é necessário integrar, desenvolver e enviar. Então agora nós vamos dar uma destrinchada nesses processos que a gente escuta muito, mas às vezes não está tão claro. O que nós queremos é que fique cada vez mais claro na mente de vocês. E nós separamos esse grupo de pessoas porque é em vocês que esse processo precisa ser interiorizado. Nossa liderança precisa estar com esse processo assim, na ponta da língua e ardendo no coração. Porque se vocês tiverem todo esse como ardendo no coração de vocês, vocês serão multiplicadores daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, em primeiro lugar, nós precisamos... Que bonitinho, vamos voltar de novo. Coisa de professor, né? Olha, fala a verdade, mas ficou legal, ficou. Obrigado. Nós precisamos integrar. Eu fico brincando porque eu lembro que você é muito bom em arte e eu sou péssimo. Então, quando eu consigo fazer algo bonitinho. Eu fiquei. Nota de rodapé, depois vocês cortam na filmagem. O pastor Emerson usou no slide dele, um slide que eu fiz, cara. Mas também foi. O layout, não é possível. Não é possível que o Emerson usou a arte minha no slide dele. Cara, é o cúmulo do avivamento mesmo. Mais uma nota de rodapé. Quando a gente... Nota de rodapé mesmo. Depois vocês cortam, tá? Corta mesmo. Quando a gente fez uma empresa de comunicação visual, eu e o Emerson, eu já chorei na frente do computador por não conseguir fazer uma arte. Chorava mesmo. Deus, e agora? Eu preciso casar daqui 6 meses. O que eu vou fazer? E o Emerson fazia aquelas artes bonitas, né? Eu ficava um dia pra fazer uma arte, o Emerson fazia com meia hora. Aí chegava no cliente. Qual arte que o cliente escolhia? A minha, cara. Mas o bicho voltava pra casa deprimido. Não é possível. Isso aconteceu algumas vezes. Porque uma tinha lágrimas e a outra tinha riso. Então vamos lá. Integrar. O que nós temos em integrar? Então nós sabemos que nós vamos integrar. Mas o que é isso? O que nós temos nesse ponto? Nós percebemos que é uma escada de desenvolvimento, integrar, desenvolver, enviar. Mas o que exatamente acontece aqui? Eu queria que você falasse. O que você acha que está aqui no integrar? Relacionar pessoas. Relacionamento. As células. O convite. Paixão pelas almas. Então está muito dentro do que nós vamos falar. Em primeiro lugar, ali, a irmã Andréia acertou. Em primeiro lugar, nós temos a célula, que para nós é a nossa porta de entrada da igreja. Então, é para nós o melhor lugar para a gente integrar alguém.
Nós temos tido tantas experiências de pessoas que nunca entraram na igreja evangélica que estão sendo integradas na célula. Talvez eu vou pedir a irmã Elza amanhã para dar um testemunho de uma frase que eu ouvi na célula dela, não quero adiantar. O alemão, como é que é o nome dele? Moacir. Porque ele pede para chamar ele de alemão. Então o alemão deu a seguinte declaração na célula no dia da multiplicação: eu não teria me convertido se não fosse através da célula. Essa foi a declaração. Eu sei que são essas palavras e abre aspas para ele porque eu anotei na hora. Anotei, coloquei o nome, porque isso, gente, é grande demais. Se todo o movimento que nós já fizemos até hoje na igreja ganhou a vida dele e da família dele, já valeu caro o investimento. Mas não foi só dele. Nós temos tido várias experiências de pessoas. Nós temos um caso na célula do meu pai, do esposo da... Marcelo. Isso aí, Lita. A Lita tá não tem nada ali. O Marcelo nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ele já deve ter quase 50 anos hoje. Próximo disso. Nunca entrou na igreja evangélica. Numa família completamente católica. O filho dele começou: pai, vou na célula, pai, vou na célula, pai, vou na célula, pai, vou na célula. Tem um movimento que eu estou percebendo. Deus está usando as crianças demais. Né? Tivemos uma conferência agora, deixe vir as minhas criancinhas. Deixa mesmo. Célula de criança precisa funcionar. Né? Precisa funcionar, porque se uma criança convidada vem, ela começa a trazer o pai. E esse menino começou: pai, vou na célula, pai, vou na célula. O pai foi. Nunca mais saiu da célula e nunca mais deixou de ir à igreja. Ele é assíduo nos nossos cultos de domingo à noite e frequente a célula. Então, é na célula que acontece a integração. Então, na célula nós precisamos ter um lugar aconchegante. A célula precisa ser um lugar extremamente confortável, precisa ser um lugar agradável, precisa ser um lugar gostoso, precisa ser um lugar aconchegante para quem chega. Precisa ser um lugar de cura, precisa ser um lugar de transformação. A célula, para ela funcionar, cadê o Anísio? Foi arrebatado. Precisa de convites regulares, porque nós só vamos conseguir integrar as pessoas que forem convidadas regularmente. E isso, gente, é um desafio. Para nós, talvez, esses convites regulares é subir o Monte Carmelo, é a nossa dificuldade, é o nosso grande desafio. Não é fácil. Eu queria só reforçar, não é um trabalho puramente humano. Existe guerra espiritual, existe luta, existe batalha, existe uma série de coisas que precisam acontecer e que acontecem antes. Precisamos travar a batalha no mundo espiritual e executá-la no mundo físico. Então, antes de convidar, reúna a célula, ore, coloque nomes, mas se mobilize. É necessário integrar novas pessoas. As pessoas que nós temos, existe uma grande chance delas já estarem integradas. Então, nós só vamos exercer o integrar quando novas pessoas chegarem. Concorda? Quem já chegou, foi integrado, já foi desenvolvido, esse primeiro degrau, ele não é subido por ninguém que não chega. Então precisamos convidar pessoas regularmente. Não descansar enquanto nós não percebemos o movimento de Deus acontecendo. Minha mente fica brotando de ilustrações aqui em relação às nossas células. Mas eu posso ilustrar com a célula do Vitor e da Marcele. Né? Tem 2 anos que a gente está assim, agora vai, né? Lutando, trabalhando, os dois trabalhando pesado. Tivemos problema com o anfitrião, tivemos que mudar, não deu certo. O novo anfitrião, a casa não era adequada para uma célula, tivemos que mudar de novo e fomos ajeitando. Vitão, como que está a sua célula hoje? Lotada. A célula do Vitor hoje está lotada. Quantas pessoas da última reunião? 19 mais 3 crianças. 22 pessoas na última reunião. Numa célula que muitas vezes reunia Vitor e Marcelo, Netinho, Ingrid trabalhando. É necessário não desistir e continuar fazendo convites regulares, para que novas pessoas sejam integradas. Vamos lá, não vamos ficar só aqui. Um outro movimento que nós temos feito, ideias que nós temos tido, são dias do amigo. Tem funcionado bem demais nas nossas células. E é tempo de integrar. Gente, no dia do amigo, o alvo está mais do que claro que não é nós.
Na verdade, o alvo da célula não somos nós. O alvo da célula é trazer novas pessoas para que elas sejam integradas. Nós seremos edificados pela supervisão e seremos ensinados pela escola bíblica. Na célula nós não estamos para receber, apesar que recebemos de tabela. Nós estamos na célula para nos doar. Amém? Amém. Essa compreensão precisa estar na nossa mente. Porque senão nós começamos a ir para a célula, estou precisando de uma palavra de Deus hoje. Estou precisando... Não, naquele momento Deus pode até falar com a gente de tabela. Mas o foco é a doação. Eu vou para a igreja, por exemplo, no domingo de manhã, eu não estou indo para receber, eu estou indo para me doar. Eu vou dar uma aula, eu vou ministrar, eu não estou ali para ser ministrado naquele momento. Quando eu vou pregar, eu não estou indo assim, nossa, Deus vai falar comigo hoje. Deus já falou comigo antes de pregar. E normalmente ele fala de tabela. E quando a gente está pregando, Deus vai ministrando e edificando o nosso coração. Mas eu preciso estar com isso no coração. A célula, o alvo não sou eu. O alvo da célula é o descrente. Se minha célula não tem chegado nas pessoas, precisa gerar um profundo incômodo. E esse incômodo ele é bom. Ele não é ruim. É um desconforto santo. É o Espírito Santo falando para a gente, olha, tem muita gente aí. Eu falei na nossa célula no sábado passado que enquanto tiver um descrente lá de fora da rua, nós não podemos estar 100% satisfeitos. O incômodo precisa estar no nosso coração. Então, dias do amigo, gente, se você não tem conseguido fazer na sua célula, tem sido espetacular. Né? Poderíamos dar N testemunhos, mas eu já fui em dias do amigo aqui, por exemplo, na célula da Indianara, e do Alisson, do Robimar, que tinha 32 descrentes em um evento. 32, sem contar criança. Criança tinha umas 15. Só uma família tinha 8. Não, tinha umas 20 crianças. Falo sem ser da célula. Tinha mais umas 15 novas. 32 descrentes. Desses 32, tem pessoas que estão frequentes da célula. Tem uma conversão que aconteceu agora de uma pessoa que foi nesse dia do amigo. Então, tem funcionado muito bem. Então, mobilize a sua célula. É momento de integrar e fazer essa pessoa se sentir bem no nosso meio. Além da célula, Indianara, acertou na mosca aí, ó. Relacionamento, você que falou, não foi? Relacionamento, nós precisamos aprender a conviver com descrentes. Ah, como é difícil. Né? Por quê? Às vezes o cara vai falar um palavrão. O cara tem uma opinião completamente contrária à nossa. O cara gosta do goró. Pensamentos impuros. Conversas imorais. Mas nós precisamos ir até eles e aprender a conviver com os descrentes. Porque se nós não convivermos com os descrentes, jamais esses descrentes serão convidados e chegarão às nossas células. Relacionamento. Envolver os visitantes no convívio da célula. Que é uma outra questão. Às vezes a pessoa passa na nossa célula um dia. Às vezes a pessoa passa na nossa célula e nós esquecemos que ela passou, irmão. Se ela já foi uma vez, ela tem grande chance de ser alcançada. Um dia ela já saiu de casa, normalmente ela gostou, porque são tempos especiais e Deus vai falar no coração dela. A palavra de Deus é viva, a gente não precisa duvidar disso. Se nós temos pregado a palavra, talvez para nós foi uma célula monótona, mas se tem um descrente, ele está sendo impactado. Fala, Rosângela. Meu vizinho nunca foi em igreja, nem evangélica, nem católica. E eu convidei para ir no primeiro dia, na nossa célula, ele foi. Aí eu convidei ele de novo no segundo dia, ele foi novamente, e falou que gostou muito de ouvir, foi muito bom. Aí foi ele, foi a esposa, foi a filha, foi o netinho. Glória a Deus. Nas primeiras reuniões da sua célula, né, Rosângela? Primeira reunião. Nas primeiras reuniões da sua célula, a célula começando. Isso. Vamos falar depois da importância da multiplicação. Né? A multiplicação gera isso. Provavelmente ele não desceria para ir na célula da Elza. Pela distância, você teve muito mais condições de levar para sua casa. Ô, só com essa situação do relacionamento, nós temos lá que a Elza também é testemunha disso, nós temos uma vizinha nossa lá, que é uma luta, entendeu?
E eu estou tentando fazer com ela, já foi uma vez na célula, não foi mais, eu estou tentando conquistá-la com o relacionamento. E essa semana passou um carro na porta dela lá, um pouco ela me viu cara na porta, eu pensei que aquele carro que passou ali foi o seu, porque toda vez você passa e para, e me cumprimenta, e briga comigo, quer dizer, você passou, mas o Chechel deve estar com raiva. Quer dizer, eu estou trabalhando nesse e toda vez Deus me incomoda, cuida dessa velha. Glória a Deus. Então, depois que esse descrente chegou na célula, precisamos envolvê-los no convívio. Gente, use-o. Não fique tímido em usar o descrente. Talvez ele for uma ou duas vezes, na próxima, coloque ele para fazer alguma coisa. Coloca ele para imprimir a letra das músicas, escolher música para cantar, ou junto com outra pessoa e levar na célula. Coloque ele para ajudar no lanche, as pessoas gostam de se sentir úteis. Então, envolva-os no convívio da célula. Tá? Então, esse é relacionamento. Mais uma coisa de relacionamento, ajuda aos necessitados. Se tem algo que faz muito bem, é a célula viver esse momento de altruísmo, ajudar, abençoar. Talvez está percebendo uma família que está com dificuldade. Tem percebido isso também na célula do Alisson de Indianara ali. Eles têm próximos à célula uma família com uma situação delicadíssima. São quantas crianças? 11? 10 filhos. São 10 filhos, eles não têm pai nem mãe. Não, esse tem pai e mãe. Tem a outra menina que perdeu o pai. A outra menina que perdeu o pai e a mãe. Mãe e pai. Aí tem um irmão que cuida dela. A irmã adolescente que cuida dela mais menina. A irmã cuida de uma menina. E tem essa outra família com 11 filhos. 10 filhos. Vai que tá grávida. É tanta menina. O mais velho tem 18 anos, gente. Calcula 10 aí. A cada 1 ano e 8 meses você tem um menino nascendo. Pobre de pai e mãe, de nada televisão deles. Então o que eles estão fazendo? Na célula das crianças lá, às vezes vai 8 dessas crianças na célula. Sabe quem é líder da célula de crianças da célula de Indianara? Alice e Larissa. Elas preparam lição, elas envolvem eles, elas são as líderes. E é verdade, gente. Com excelência. Fazem muito bem. Então, ajuda aos necessitados vai atrair pessoas também, além de ser mandamento. Ô, Willi, só uma coisa aí. Eu levei na célula, quando chegou essa família, desses meninos são muito bons mesmo. Pastor, não sei quem passou, sobre quem passou, que contou que o pai suicidou na frente dele, a mãe, aquela confusão toda, e no final, a história a sogra, parece que alguém convidou o avô levou para a igreja e acolheram essa família, e os filhos viraram pastores. Então eu cheguei na igreja e falei, gente, tá aí, né, os nossos frutos, né, esses 10 meninos que estão indo na cela, às vezes por causa do lanche, geralmente eles vão por causa do lanche, né, que eles ficam ansiosos para essa hora, tá aí a porta, né, de entrada do evangelho da família. Criança é um alvo evangelístico espetacular. Muitos missionários dedicam boa parte do tempo no campo trabalhando com crianças, porque no futuro elas vão estar muito mais aptas a receber o evangelho. Então ajuda os necessitados e, por último, acolher os visitantes na igreja. Nós sabemos que a célula é a nossa porta de entrada, mas muitos visitantes não vêm pela célula, eles vêm pela igreja. Tem muita gente que preenche ficha, que está ali no nosso culto, então nosso radar precisa estar atento. Nós recebemos algumas pessoas como membro, pessoas que se convertem, nós perguntamos, graças a Deus temos tido isso. O que você gostou aqui? O acolhimento. Fui muito bem acolhido. E eu penso, eu nunca apertei nem a mão dessa pessoa. Mas por quê? Tem gente fazendo. Inclusive, eu não sei se procede assim, eu nunca fiz. As fichinhas, nós da célula devemos procurar o endereço. Não, eu direciono as pessoas para os líderes próximos. Eu não vou lá jantar para mim. É isso aí. A ficha é preenchida, vai para o Ministério de Apoio, o Ministério de Apoio direciona a pessoa à célula. Então, acolher
visitantes na igreja. Tem mais um processo no integrado? Tem não? Bom, é só isso. Célula e relacionamento. Ok? Vamos lá, senão a gente não acaba. Desenvolver. Como que nós nos desenvolvemos? Eu coloquei uma ali, mas tem outros dois braços. Como que nós nos desenvolvemos ou conduzimos as pessoas ao desenvolvimento? Fala todos. Escola bíblica. Escola bíblica é um ponto no nosso desenvolvimento. E tem o outro. Discipulado 1 a 1. Deixa o outro. Mais o quê? Discipulado. Você colou aqui. Gente, até aqui tem cola. O Doguinho falou, eu falei, deixa o outro falar. Minha mãe ainda estava do lado, ouviu? Eu escutei. Eu não falei 1 a 1. Escutou bem, né, velho? Então vamos lá. Nós temos 2 pontos básicos no nosso processo de desenvolvimento. Gente, por que vocês precisam ter clareza nessas coisas? Porque são vocês quem conduzem as pessoas. As pessoas são conduzidas através desse processo do ID pela mão de vocês. Vocês são a linha de frente mesmo dessa batalha. Nós estamos na retaguarda, estamos preparando o terreno, estamos direcionando. Mas quem está ali dia a dia com a célula, eu falo vocês, mas nós também estamos, né? Somos nós líderes, mas enquanto líderes, não enquanto liderança, enquanto pastores, enquanto líderes de célula, líderes de ministério. Então, o discipulado, eu quero mostrar para vocês que nós temos um trilho todo pronto de discipulado. E eu percebo que nós não usamos muito o nosso processo de discipulado 1 a 1. O nosso processo de chegou alguém, se converteu, ou tem interesse no Evangelho, propõe um estudo para essa pessoa. Né? O seu Antônio, o Emílio, está discipulando ele há um tempo, até levá-lo à conversão. Provavelmente, se o seu Antônio ficasse só frequentando a célula, demoraria muito, porque ele tinha muita marca da religião dele. O Emílio falou aqui, mais de 40 anos 45. Envolvidos na Umbanda. Então, o discipulado, ele foi tirando as dúvidas, tirando as arestas, mostrando a verdade do Evangelho. Então, nós temos um trilho pronto de discipulado. Oi, Pode falar. Falando na minha prática, né? O primeiro passo foi conquistar, levá-lo ao interesse da Bíblia, né? Que é essa integração, e levá-lo à conversão. Agora, o segundo passo está sendo levá-lo ao batismo, porque ele era contra o batismo. Ele não aceitava a ideia de jeito nenhum de ser batizado. Então agora estou no trabalho, no processo de levá-lo ao batismo. E o pastor Antônio Campos dando aula para ele lá, chega na sexta-feira e ele falou, pastor, ele pode falar, diga agora eu entendi porque eu tenho que ser batizado. Então nós estamos rompendo já a segunda etapa no processo, que é a convicção que ele precisa ser batizado. Glória a Deus. Ficou bem evidente as duas coisas juntas, né? Discipulado 1 a 1 e escola bíblica. Exatamente, vou falar. Tem outra coisa interessante que ele, como ele participa na célula. Entendeu? Ativo, né? Tá, você está ministrando e ele levanta o dedinho, participa, questiona, fala a posição. E assim, você tem visto que tudo dentro da palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Então, esse processo de discipulado, ele é muito importante. Gente, é trabalhoso, sabe? Nós não estamos vendendo aqui, nem Jesus vendeu pra gente, um negócio assim, olha, vai falando aí, na hora que você estiver andando, indo pro carrinho do cachorro quente lá, vivendo lá de boas, as pessoas vão estar se convertendo e aceitando Jesus. Não foi assim. Basta a gente olhar para a vida dos primeiros apóstolos. Só João não morreu martirizado. Mas não foi morto também pela graça de Deus, que ele foi surrupiado. A história conta que João era colocado dentro de baldes de óleo quente e tirado. Eram as torturas que ele passava na ilha de Patmos. Deus deu a graça dele ficar vivo para ter a revelação do Apocalipse. Então o Evangelho é difícil. Formar Jesus nas outras pessoas é trabalhoso mesmo. Então esse processo de discipulado ele é muito importante. Então, nós queremos só trazer mais clareza. Se você tem alguém na sua célula que você percebe que está chegando,
que precisa de um acompanhamento mais de perto, nós temos os passos para que você, ou não necessariamente você, mas alguém da sua célula. Nós ainda temos células com muitas pessoas maduras na célula que não são os líderes. Você pode direcionar essas pessoas também para o discipulado. Você vai apoiá-la, mas você pode direcionar. Então, se você quiser discipular alguém, nós temos uma revista, depois eu vou mostrar as capas ali. Conheça a Vida é a primeira revista, é o primeiro passo, é o básico do básico, mas é básico para nós. No final do Conheça a Vida, essa pessoa já é confrontada com a conversão. Ela já é perguntada. Na lição, a lição faz esse trabalho de perguntar à pessoa, e aí? Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Gente, é uma revista que se deve. Para ali se dar a revista, é perigoso ela conseguir dar. De tão simples que é. É simples. Mas o Evangelho ele é simples. A pessoa finalizou aí, nós temos mais duas outras revistas numa sequência. Oi, fala, irmão. Falando da simplicidade da revista, né? Estou dando estudo para a Joana, essa revista aí, na hora do crioulo. Aí, quarta-feira passada, falando sobre o livro da vida, ela falou assim, usa um livro que o nome da gente fica escrito lá. Eles não tem, fala isso na Bíblia, não tem, então vou procurar com os versículos. A pessoa, ela fica impressionada, né? A questão da salvação de ter um nome escrito no livro da vida. Então, essa coisa que a gente acha que é tão simples, que tem muita gente que não sabe, não tem noção disso. Rapidinho. Sobre discipulado, irmãos, eu não sei se nós temos uma pessoa na igreja que pode falar tão bem de discipulado quanto a irmã Lúcia. A irmã Lúcia sempre tem alguém que a irmã Lúcia está discipulando. Sempre, né, irmã Lúcia? Se você tentar lembrar nos tempos passados aí, dificilmente não tem alguém ali do lado, conversando, estudando Bíblia. Então, se você tem dúvida, pode procurar a irmã Lúcia também. Né? É uma excelente pessoa para a gente conversar e aprender sobre esse processo de discipulado. Fala, Maria. A Helena e a Rosana também. Eu aprendi um pouco, às vezes assim, a gente aprende com a vida, né? Sobre desenvolver, discipular. Às vezes a gente tem uma certa barreiras, né, com determinadas pessoas, mas enfim, é só um exemplo mesmo que veio na memória, né? Quando a Raíssa foi líder de célula no início, ela chegou e falou assim, eu preciso discipular 3 adolescentes. Eu falei assim, muito bem, marca aqui em casa. Aí ela falou, marcou. Aí ela falou assim, você marcando aqui, fica mais fácil. Beleza. Aí ela falou assim, olha, aqui não dá, porque é sempre, fica longe. Eu falei assim, então vamos dividir. Marca na igreja, que eu te levo na igreja. Marcou na igreja, algumas mães falaram, não dá para eu levar na igreja. Aí a Raíssa falou, marquei na casa dela. Deslocar do centro para levar a Raíssa lá, para discipular. Aí eu vi assim, tem que sacrifício, não adianta, porque se a gente falar assim, eu discipulo, vem aqui, não vai. Você vai ter que ir. Quem dera se todo mundo fosse sedento. Mas nós temos pessoas que nós temos que ir lá e dar sabe o passarinho que está lá assim, ó, quase morrendo, aí o passarão tem que ir, pegar o alimento, voltar, dar no biquinho. Foi muito bom. Até a pessoa ir criando aí, maturidade. Até eu aprendi. Esse discipulado aí, eu falei Fala alto pro se tem o ser sal e luz é pro alto mesmo. Se tem o ser sal e luz, esse discipulado aí trouxe uma alma, uma vida para Jesus. O discipulado do Alisson, vivendo, sendo sal e luz na vida daquela pessoa. Porque talvez ele nunca abriu uma revista de discipulado para ensinar para ele, mas ele fez diferença na vida dele. Exatamente. Entendeu? Então nós temos o processo natural, assim, de relacionamento, que entra naquele outro ponto, que é o relacionamento. E quando eu estou falando de discipulado, eu estou falando de um processo já no desenvolvimento. Então, o testemunho, a convivência, está numa integração. É um discipulado, mas agora nós estamos falando no processo de desenvolvimento, um discipulado formal. Um discipulado de conduzir a pessoa a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Então nós temos lá a lição Conheça a Vida. Nós temos uma revista, gente, isso aqui tudo 0800, tá? Tem na secretaria, você pode pegar. Tem nessa revista próxima aqui, tem material do professor e material do aluno.
do professor tem resposta, né? Tem referências bíblicas, tem ideias. Então, depois que a pessoa passou pelo Conheça a Vida, novo convertido 1, novo convertido 2 e, por fim, Evidência e Vida Eterna, né? Que já é assim, o nosso material Betânia. Então, esses dois aqui, Conheça a Vida e Evidência e Vida Eterna, são materiais da Igreja Betânia mesmo. Esses outros aqui são materiais adquiridos de outra editora. O bom do IF também, que é ao contrário, geralmente a gente faz teoria e depois faz prática, né? É o contrário, faz prática e depois faz teoria. Na verdade, nós vamos perceber que elas vão andando juntos, né? Estava também no processo que nós fizemos com os irmãos da junta. Eles chegaram na célula, foi uma primeira vez, conversaram através da mulher, conversaram com a gente, estavam com um problema sério no casamento. Nós conversamos com eles. Direcionamos eles para casado para sempre. Foram casados para sempre, nós nasceram, se converteram. Nós fizemos discipulado por eles, conhecendo a vida, convertido um, estamos agora fazendo o 2. Glória a Deus. E agora eles estão fazendo ideia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo. É esse processo. Que sim, que nós queremos dar mais clareza para vocês. Vocês saberem que vocês têm a ferramenta. Esse é o nosso como. O que nós temos que fazer, nós já sabemos. Precisamos ganhar pessoas, ensinar as pessoas a amar a Deus e ao próximo. Mas como fazer? Integrando essas pessoas e desenvolvendo, né? Então nós temos esses materiais, que daqui a pouco a gente vai ver todas as capinhas das revistas. Além do discipulado, nós temos a escola bíblica. Eu esqueci de colocar aqui, é processo de desenvolvimento, assiduidade aos cultos, tá? Porque nos cultos nós temos ministrações, nós temos pregações, nós temos palavra. Então é muito importante que nós também levemos as pessoas à igreja, para que elas escutem as mensagens que são ali pregadas, que também é processo do desenvolvimento. E o outro braço do desenvolvimento é a nossa escola bíblica. Nossa escola hoje, formal, eu só coloquei aqui os cursos da escola regular, ela contempla 4 cursos, né? Que é o Cresça 1. Então, gente, se tem descrente na sua célula, pode encaminhar, pastor? Pode. Pode mandar para a igreja. Alguns vão ser confrontados com a verdade e vão desistir no meio do caminho. O Cresça 1 é o curso que nós temos maior nível de evasão. Por quê? Muitas vezes a pessoa chega lá, teve se eu não me engano, o Edinho, né, falou o seguinte: ué, esse negócio de ser crente é sério mesmo? Não quero não. Onde que ele entendeu? Não começou a fazer o curso Cresça 1. E é isso mesmo. Lembra ontem que Elias virou para o pessoal e falou assim: olha, só o Senhor é Deus. Não dá para negociar a mensagem. A mensagem é essa. Se vocês não seguirem essas mensagens, rapaz, vocês vão morrer. Então, nos cursos a pessoa vai ser confrontada com a verdade. Nós não queremos inflar nossos números. Nós queremos encher o céu, não é a igreja de gente, não. Então, no Cresça 1, a pessoa vai ser confrontada. Se ela já se converteu, encaminhe para o Cresça 1. Se ela não se converteu, encaminhe para o Cresça 1. Se ela se converter, ao final do curso ela está apta para o batismo. Se não, ela pode avançar também, pode fazer o Cresça 2. Ok? Sem problemas. A gente quer incutir o evangelho na mente dessa pessoa. Depois do Cresça 2, nós temos o Lidere. O Lidere é o único curso que nós temos que precisa de ser convidado pelo líder de célula. Por que isso? Porque, de novo, nós queremos desenvolver pessoas e enviar essas pessoas. Então nós não queremos treinar líderes que não estejam envolvidos em célula. Não faz muito sentido. Como que eu vou treinar um líder de célula se esse cara não frequenta uma célula? Você não é assíduo numa célula. É uma coisa eu formar um pastor que não é ativo na igreja. Ah, pastor, vamos pegar o Douglas. Não é pastor, tô querendo ir para o seminário. É mesmo, Douglas? Aí você vai fazer o quê? Como é que é esse jovem na igreja? É como nós agimos. Então, se nós percebemos que esse cara precisa mudar um pouco, nós só vamos enviar ele para o seminário depois que a gente perceber que realmente esse cara ele é interessado pela obra de Deus. O Henrique, nós trabalhamos com o Henrique uns 2 anos antes dele ir para o seminário. Porque nós percebemos que ele estava externando algo com a boca, mas que na prática
ele era muito inconstante. Então nós só enviamos para um treinamento depois de certificar que essa pessoa realmente estava envolvida. Então, indique pessoas para o lidere, indique mesmo, mas pessoas que estão envolvidas. Se é aquele membro da sua célula que está ali te dando muito trabalho, trabalhe com ele primeiro. Sabe por quê? Porque corre um sério risco. Se essa pessoa não estiver envolvida, ela vai para o lidere, ela começa a ver uma série de coisas no lidere que não funciona na célula dela e vira um crítico, ao invés de virar um apoiador. No lidere também tem uma questão que eu acho que o aproveitamento é maior quando a pessoa tem a vivência da célula, porque ele é um curso que ele tem as ferramentas, mas ele é prático. Então, muita coisa que a gente passa no lidere é da vida em célula. Então, se a pessoa não está envolvida, ela não tem como aproveitar. Ok? Só comentar dentro da fala do André que, na verdade, o lidere é a parte teórica e o que se espera é que a parte prática seja feita com o líder de célula dele. Então, espera-se que ele seja um líder em treinamento, né? Ele vai estar aprendendo a teoria, mas na prática ele vai estar aprendendo com o líder da célula dele mesmo, vendo o cara de perto. O curso lidere é um curso em duas frentes, teoria e prática. Né? Não dá para formar um líder sem que ele pratique na célula. Por isso que o líder também é que convida a pessoa. Oi. Eu tenho falado lá na aula do lidere, justamente isso para os alunos lá aqui. Algumas coisas que vão ver na sua célula, que você está vendo aqui no curso, não está sendo feito. Quero dizer assim, ó, você tem a liberdade de chegar perto do seu líder e falar assim, ó, isso aqui está sendo feito, uma coisa que ensina no curso, dá para fazer na célula, posso ajudar em uma coisa? Ótimo. Para desenvolver os treinamentos. Isso, exatamente. Ok? Então, o lidere é esse nosso curso. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho melhor sobre a nossa escola. E por último, nós temos o avanço. Então, esses processos aqui, discipulado, assiduidade ao culto e EBB, são nossos processos do desenvolver. Então aqui, ó, revistas, né? Descobrindo a vida, começando a vida, esse é o Novos Convertidos 1 que nós colocamos ali. Todas as revistas tem na Secretaria da Igreja, pode olhar com a Sami, está disponível para vocês, sem custo, nem para você, nem para o discipulando, para o discípulo. Tem o Crescendo na Vida Cristã, ó, descobrindo a vida, começando a vida, crescendo na vida. Ou seja, é um processo de evolução. E por fim, evidências de vida eterna. Então depois que eu já amadureci, eu vou aprender o que se espera, né? Como eu demonstro a minha fé. É basicamente o foco do evidência de vida eterna. Então esse é o processo de discipulado. Irmãos, na boa, dificilmente uma pessoa passa por esse trilho todo aqui sem se converter. Dificilmente. Porque o Evangelho vai penetrando ali nas entranhas. Oi, eu dei um estudo de uma pessoa, né? Só que ela não se converteu. Por quê? Porque na realidade ela não quis abandonar a vida que ela estava. Ela quis ficar lá. Isso é muito comum. Né? O nosso papel enquanto evangelista é colocar a pessoa diante da verdade. Tá claro para você? É o caso do Edinho lá que eu citei aqui. Chegou, nossa, é isso que é ser crente? É. São essas responsabilidades que se espera do crente? São. Eu não quero. Judas viveu com Jesus 3 anos e fez essa escolha. Então, essas escolhas, elas são factíveis de acontecer mesmo. Então, a nossa escola bíblica, ela é organizada, sequencial e adequada. Adequada à nossa realidade, adequada ao nosso contexto. Então, ela é organizada. Esse sequencial aqui, é importante que as pessoas transicionem entre a escola, motivem a sua célula a participar dos cursos. Tem líderes que não participam de todos os cursos. É muito importante para o nosso desenvolvimento que nós estejamos envolvidos. Então, só mais uma vez, cresça 1, cresça 2 e lidere e avance. Esse é o nosso processo de formação. Né? Aqui, ó, nós temos o ciclo, está escrito aqui, não dá para ler direito, obrigatório. Obrigatório para quê? Para ir para o céu ir? Lógico que não. Não é obrigatório do céu. É obrigatório para ser líder. Nós não temos mais nenhum líder na igreja, se eu estiver errado, você me fala, professor, que não concluiu o lidério. Nem líder de ministério, nem líder de célula, nem líder de nada.
Nós não temos. Temos cursando. Cursando Temos líder. cursando? Cursando líder. Ainda temos líderes cursando líder. Mas é líder novo, ministério que está começando agora. Ah, ministério? A Luísa. Luísa? Luísa, começando o ministério de teatro. Ah, estamos começando o Ministério de Teatro e tem uma pessoa cursando, que eu não sabia. Então, cursando líder. A única, então, é requisito para ser líder ter feito líder. O Avance, ele está com um opcional aqui, porque ele não é obrigatório para ser líder. Mas é extremamente recomendável que se faça. Eu acho que quem não faz ainda, talvez por algum motivo, pergunte quem faz. Eu acho que os testemunhos, eles falam por si mesmos. Nós temos tido aulas tão gostosas, momentos tão preciosos, de estudar a Bíblia. Só isso que nós estamos fazendo, abrir a Bíblia e falar, o que é isso aqui? Né? Então, temos N testemunhos. Vou pedir minha mãe lá no Avanço, lá na próxima aula, para dar o testemunho dela fazendo a atividade, que ela falou, não vou fazer esse negócio, não vou fazer. Fez e apaixonou. Né? Então, tem sido momentos muito especiais nesse processo. Aqui, só coloquei as nossas. Eu gostaria de falar sobre o Avanço, porque hoje eu já li a Bíblia tem muitos anos, eu já tenho uma sequência de 18 anos de leitura bíblica. Vou falar agora hoje, parece que é até uma infantilidade, mas não é. Hoje, quando eu abro um livro de Mateus para eu ler, eu sei para que ele escreveu, para quem que ele escreveu e por que ele começou escrevendo o livro de Mateus falando da genealogia. Eu vejo as parábolas hoje com outros olhos, que eu entro ali naquela história com uma visão que Jesus tinha. Por que ele usou determinada distração? Então, gente, eu estou amando. Eu falei, eu não vou ser a primeira da sala a tirar nota 10, mas que eu estou aprendendo, eu sei. Amém. Um pouquinho que eu aprender, Então, essa é a nossa escola. Então, essa é a nossa escola. Irmãos, e nós queremos que todo mundo passe por isso. Por que eu estou falando com você? Talvez você possa pensar assim, mas eu já fiz tudo. Então, o foco nesse grupo desse negócio não é você. É você ter clareza para conduzir pessoas nesse processo. O ID precisa estar no nosso coração, precisa estar claro na nossa mente, como funciona, quem pode, quem não pode. Essas perguntas nós temos que saber responder. Então, essas são as apostilas, né? Nós modificamos o material. Quem fez o líder lá atrás, tinha aquela apostila feinha, né? Porque quem fez a arte? protótipo. Quem fez as novas artes? Dá para ter a diferença aí. A outra era feia e essa é bonitona. Cresça 1, cresça 2. Vai gostar de borboleta assim? O Lidere é o mesmo curso. Modificamos o material. Melhorou, né? Modificamos o material, demos uma enxugada. Mas no Lidere, hoje são em 3 módulos. Tá? Módulo 1, Igreja em Células. Módulo 2, Evangelismo e Consolidação. E Liderança Eficaz. Né? Então, tem gente que queria fazer de novo o curso aí. O curso deu melhorada mesmo. Eles liberam material, né, Lívia? Liberam material para os nossos. Freestyle. Não é? Hoje, no primeiro curso Igreja em Células, todo aluno ele precisa ler o livro 8 Hábitos de um Líder Eficaz. É obrigatório, leitura obrigatória. Né? Então, nós compramos os livros, distribuímos o livro gratuitamente, emprestamos, né? A pessoa devolve no final do curso. No segundo módulo vai ter outro livro que é leitura obrigatória, que é o Cristão Contagiante. Né? Então, nós também estamos motivando. O velho pode fazer de novo, né? Pode fazer de novo, o Guilherme está sempre aberto nas livros. Eu só queria comentar dentro disso aí também, depois André levantar a mão lá, se você não viu ainda. Eu ia falar do Cristão Contagiante. Ok. Porque na verdade eu acho que a maior parte, eu até verifiquei isso com o Willi, dos nossos líderes fizeram líder na primeira turma do líder. Isso mesmo. Então, se você tiver uma oportunidade de fazer o curso de novo, não tem problema nenhum. ótimo. Quer aconselhar, eu vou fazer mesmo. Porque hoje a gente é muito melhor do que a gente fazia há 3 anos atrás. Todos os nossos exemplos na primeira turma eram exemplos hipotéticos, eram exemplos de outras igrejas. Hoje os exemplos são nossos. Exatamente. Nós tivemos na Mudou primeira. muito.
E eu quero citar também que o Douglas está me lembrando aqui, que hoje a gente tem também a Lidere Freestyle, que pega alguns aspectos da realidade de célula para jovem, para adolescente, que alguma coisa muda no contexto deles. A gente tem um curso específico para eles também, que é o mesmo conteúdo, só que algumas... Uma pegada jovem. Então nós vamos para o último processo. Então olha, estamos falando do nosso como, ok? O que nós temos que fazer? Ganhar pessoas e ensinar as pessoas a amar a Deus e ao próximo. Isso é o nosso como, o nosso o quê? O nosso como é o que nós estamos falando. Integrar, nós percebemos, nós vamos integrar através do relacionamento e da célula. Nós vamos desenvolver através da assiduidade nos cultos, do discipulado e da escola. E nós vamos enviar. Quando nós enviamos? O que está em enviar? Pode falar. Marcele. Multiplicação. Bim. Mas como eu envio? O que aquelas pessoas vão fazer? O que está no processo de enviar? O enviar para um seminário. Liderar uma célula. Liderar uma célula, que entra na multiplicação que o Marcelo falou. Multiplicar líderes. Discipulado. Discipulado não desenvolver. Ministério. O enviar é continuar o ciclo. Então, olha só. Nós temos em enviar, em primeiro lugar, multiplicação. Em segundo lugar, supervisão. E em terceiro lugar, ministérios. São essas três frentes dentro do nosso contexto de igreja que nós enviamos. É claro que nós também enviamos pessoas para o ministério, né? Mas nós estamos falando no nosso contexto de funcionamento de igreja. Nós temos hoje 4 seminaristas, né, que foram enviados, são sustentados pela igreja. Então, mas nós também temos pessoas que nós enviamos para nós mesmos, né? Enviamos para que o processo continue. Irmã Cláudia. Mas o Tiago não é um seminarista enviado pela igreja. Só o Tiago era um pouco diferente. Pode explicar, acho. Porque é o seguinte, quem não sabe, o Tiago, filho da Sandra, também está no seminário. É o nome de rodapé. E aí, eu terminei de pregar um dia, ele chegou, pastor, estou indo embora do seminário quarta-feira. Ora para mim. Falei, você está indo para onde? Pro seminário. Quarta-feira? Ora para você? O Emílio e o Emerson estavam em Florianópolis. Falei, olha, você conversou com o Emerson? Eu falei com eles que eu ia no seminário. Você ia no seminário ou você ia pro seminário? Não, que eu ia no seminário. Eu falei, não, beleza, estou esperando o Emerson chegar. Aí o Emerson chegou e foi conversar com ele. Ele falou, Emerson, eu não estou indo para o seminário para me preparar para o ministério. Nem para ser pastor, nem para ser missionário, não é isso. Estou indo no seminário que eu acho que o seminário vai ser bom para mim, enquanto pessoa, para minha vida, para resolver minha vida, algumas coisas. Então, por esse motivo, o Tiago não foi enviado pela igreja, não é sustentado pela igreja. Por quê? O sustento do seminarista, ele é visando o ministério, ele vai sair da oferta missionária. Então não justifica um investimento em alguém que não está indo se preparar para o ministério. Está indo se preparar para resolver questões da própria vida, né? Então, por isso que a gente não considera ainda, pode ser que ele mude no meio do caminho, e a gente está aberto para isso. É por isso que o Tiago ainda não é considerado um seminarista da igreja Betânia. Eu expliquei para eles um dia. A nossa visão seria um mau uso da oferta missionária. Porque alguém que se declarou que não está indo se preparar para missões nem para o ministério. Como que eu uso uma oferta missionária como ajuda? Né? Então, bem explicado? Mas foi muito bom explicar isso, porque tem alguns irmãos da nossa congregação que acham que ele foi enviado. Na verdade, ele se... Exatamente. Ele se enviou. Como se tivesse Nós fazendo autorizamos. um outro Ele está fazendo, é como se ele estivesse fazendo um outro curso. A Sami colocou aí. Nós autorizamos a ida dele. Ele conversou com a gente depois da instrução do Willi, conversamos com a Sandra, a mãe dele. A mãe dele foi comunicada, foi conversado, tudo direitinho. Eu só quero explicar que ele não foi se preparar para o ministério. Ok? Inclusive, a questão da autorização foi nem nossa como final. Foi a mãe dele quem assinou embaixo de todo o processo. Okay. Ficou claro? Porque às vezes pode surgir. Então, se tiver essas questões também, procura a gente, que a gente deve ter a resposta. Então, quando nós pensamos o quê? Precisamos ser criteriosos
em onde nós estamos investindo no recurso de missões, os dízimos da igreja. Então, se ele tivesse falado, olha, eu quero me preparar para o ministério, o processo de envio seria outro. Talvez ele nem ainda estaria lá. Talvez a gente teria um trabalho de prepará-lo para que ano que vem ele fosse. Muito provavelmente seria essa a nossa forma de agir, porque nós agimos assim com todos os outros que manifestaram o desejo. Então, em enviar, nós temos multiplicação, novas células exigem novos líderes. Então, multiplicar, gente, nossa, eu queria ter muito tempo para falar sobre isso, né? Mas a multiplicação é o que dá vida. Porque a multiplicação, depois que a chuva desceu na nossa célula, a multiplicação nos leva de novo lá para a beira de Querite, dependendo do corvo e da aguinha do rio. Começa de novo. O desafio de novo. Nós vamos passar no ciclo da aprovação, no ciclo da dificuldade, dependendo da viúva que não tem para comer nem para ela. Deus vai voltar, nós vamos chegar, subir o Monte Carmelo, encarar todo mundo de novo, ouvir o barulho da chuva, multiplica de novo. Volta para o riacho. Olha, vou fazer uma comentário da multiplicação e em cima dos indicados da célula por ideia, novos futuros novos. A nossa multiplicação com essa dificuldade que começou de novo aí, né? A gente voltou lá para aquele. E aí entramos com a indicação de algumas pessoas da por ideia. E essas pessoas, duas delas, que é o Moacir e a Adriana, que estão fazendo o lidério, eles chegam na cela, cara, com um ânimo, assim, com a vontade de fazer, que assim, tá gostoso demais aqui, né? E ajudando na organização, aquele planejamento de célula que a liderança preparou aqui, a gente foi top demais, cara. Nós sentamos lá, fizemos o planejamento dos 2 próximos meses da célula, envolvendo todo mundo, e eles tomando frente do negócio. Glória a Deus. Glória a Deus. Top demais. Uma observação, né, que a gente, nossa célula era muito progredista, a nossa célula multiplicada, a gente vai fazer Flaviano como, assim, de Deus essa multiplicação, porque igual o Moacir, nem tanto o Moacir, mas a Lucinete estava apagada. Não tinha motivação, não tinha ânimo. Na verdade, ela era ofuscada por muitos líderes ali. Então você tem gente que faz há mais tempo, está envolvido, o negócio está funcionando, as pessoas mais tímidas, elas tendem a se esconder. Você multiplicou, você gerou um desconforto, você gerou novas necessidades. Você gera necessidade de secretário, você gera necessidade de pessoas envolvidas, você gera necessidade de líder de treinamento. Fala, Fabiana. Quando a gente começou a ter a célula, aí foi meu posto, coloca uma secretária para ele. Olha, eu penso que a estratégia para a secretária é o descrédito. Aí a gente foi logo pisando a Vanessa. E foi muito bom. Aí quando multiplicou, eu falei, mulher, ela se fez. E aí para ela fez toda a diferença, para nós fez toda a diferença. Ela deu o braço direito. Amém. Em tudo que eu preciso, ela está junto comigo. E é interessante que a gente observa, o pastor observa, talvez o pastor está sempre assim, né, olhando. Eu percebo muito a Lucineide muito próxima de você. Então, sempre que você está passando, às vezes eu fui na casa da Flaviana, está a Lucineide lá. Cheguei outro dia, está a Lucineide lá de novo. Então, você percebe o quê? O discipulado acontecendo, o líder sendo formado o líder de treinamento sendo formado a partir do líder. Então, gente, quando a célula passa do ponto da multiplicação, a tendência é que a célula comece a entrar num ciclo de desânimo, né? E aí é necessário multiplicação, necessário um rompimento, necessário uma crise para que o negócio rompa. Tá? Não é fácil, é um desafio, mas é necessário. Então, novas células exigem novos líderes precisam de novos supervisores. Então nós enviamos líderes, nós enviamos supervisores e nós enviamos líderes de ministério. Então liderar ministérios também é cumprir parte do IT. Também é cumprir o IT. Então nós temos líderes de célula, temos supervisores, temos líderes de ministério. Todos eles envolvidos no mesmo projeto. O pastor Emerson vai falar bem sobre isso. Eu acho que vai, né? Falar bem sobre isso. Falou que ele vai falar, você sabe quem vai falar, mas ele vai falar. Nós estamos bem alinhados. Na verdade, a gente às vezes também encontra naquele meio termo assim, de pessoas que estão dentro da igreja,
e não tem tanto comprometimento com a vida, né, dentro da igreja. E quando você põe na célula, você tem uma dificuldade grande em trabalhar esse tipo de pessoa. Hoje, por exemplo, na minha célula, você vê que às vezes as pessoas não têm que ter comprometimento de ir ao culto. Hoje eu já vejo, por exemplo, tem pessoas na célula que já começaram a querer fazer o treinamento. Então, ou seja, às vezes você não vê aquela evolução de pessoas à volta, naquele crescimento, mas aquela pessoa que estava apagada dentro da igreja, começando a se agachar, né? Ainda temos esses ministérios difíceis, como o do Bruno, de pegar uma célula de pessoas que estavam adormecidas na igreja há muitos anos. E é um trabalho mais difícil. Estou acabando. É um trabalho mais lento. O chefe mandou acabar ali. O chefe falou, ó, acabou. É pra aqui, ele mandou tudo. 0 minutos. Você se vira, fica sem café. Que é um trabalho muito mais difícil do que você pegar um novo convertido e conduzir ao desenvolvimento. Você conduz um novo convertido ao desenvolvimento muito mais rápido que você conduz um crente adormecido. Então, estou finalizando, tá, pastor? Então, nós precisamos que esse processo seja um processo contínuo na nossa vida e na vida dos nossos líderes. Né? São duas palavras que eu queria trazer hoje. Uma era clareza. O processo precisa estar claro na mente de vocês. A segunda palavra é movimento. As pessoas que chegam, elas precisam transitar dentro do ID com naturalidade. E quem conduz isso? Somos nós. Somos nós, líderes, que conduzimos as pessoas a esse processo naturalmente. Olha, primeiro ali, depois lá. Porque o nosso alvo é transformar cada novo convertido em líder de célula. Você vai falar desse gráfico aqui ou não? Então, vou só finalizar com esse gráfico aqui, que é a nossa organização enquanto igreja hoje. A gente tinha esse gráfico no Lidere bem feinho na época que eu fiz, mas ficou bonito de novo, tá, pastor? Muito bonito. E não está atualizado porque nós tivemos a multiplicação na célula da Rosângela, que não consta no gráfico aqui ainda, que o Remo já tinha feito e não teremos. Isso é só um organograma da nossa igreja, e eu finalizo com esse último gráfico. Nós temos o pastor Carlos Emílio como presidente da igreja. Nossa Deus, foi difícil. Nós temos aqui os pastores e presbíteros, eu estou indo na intuição, não estou conseguindo ler. Nós temos aqui pastores e presbíteros como braço da liderança, como braço do presidente, e o conselho local como braço do pastor. Nós temos aqui duas redes na igreja hoje. A rede Viva Livre, que a gente vê sempre divulgação, que é o nosso movimento jovem. Então todos os jovens estão debaixo do pastoreio da rede Viva Livre, que ainda é do pastor Emerson, nominalmente. Nominalmente, né, galera? Transicionalmente, mas vai passar para o Douglas. E nós temos uma rede que nós chamamos de Rede Atos. Foi o nome que nós demos, porque depois isso aqui vai multiplicar em nome de Jesus, né? Nessa rede aqui nós temos o pastor Willy como coordenador. Nós não tínhamos isso quando nós iniciamos o nosso processo. Nós só tínhamos supervisor e líder de célula. Então nós temos aqui o pastor Willy como coordenador. Por quê? Porque eu tenho, debaixo da rede Atos, isso aqui é só nominal também, tá? O Emílio está aqui. Mas basicamente eu sou coordenador de mim mesmo e coordenador da irmã Elza, que é a supervisora que supervisiona duas células, a célula da irmã Laura e da irmã Vilma. Ok? E eu supervisiono essas 7 células aqui, o Emílio supervisiona 5 células. Então essa aqui é a rede Atos. O Emerson supervisiona também células da rede Atos, ele é coordenador. Por quê? Porque ele coordena a Andréia e o Du, que são supervisores das células da Rosana e da Fatinha. Então nós já temos a figura do coordenador, porque nós estendemos o nosso corpo de supervisão, nós apresentamos isso, se eu não me engano, no último retiro, nós fizemos uma apresentação assim, dizendo, destacamos que a gente estava tendo novos supervisores. Em algum momento nós fizemos isso. Fizemos. E na rede Viva Livre, nós temos aqui o pastor Emerson como coordenador, porque o Thales e a Amanda, o Thales e a Amanda, está tudo no chute aqui, tá vendo? Tudo no conhecimento anterior. O Thales e a Amanda também são supervisores, eles são supervisores da célula do Igor e da Raíssa, e do Nicolas e da Fernanda.
Então o Emerson supervisiona o Thales, supervisiona o Igor e a Raíssa, e Nicolas e Fernando. O Emerson supervisiona o Emerson, supervisiona o Vitor, o Emerson, o Thales e a Amanda. Ok? E a Márcia e a Divane. Então esse é o nosso organograma. Isso precisa estar claro também no nosso coração, né? Como que funciona a estrutura da Igreja Betânia de Meraviana. E por último, nós temos ligado direto ao presidente o gestor de ministérios, que é o pastor Emerson. Eu acredito que aqui vai começar a canalizar as maiores forças do pastor Emerson. Tá? Então, na Rede Viva Livre, o Emerson já está quase nominal. Ele ainda atua como supervisor, mais dessas células. Isso aqui vai sendo transicionado aos poucos para o Douglas. Tem que acabar, Emílio? Eu posso dar só essa explicação aqui? Posso, né? Eu acho que é importante. Nós trouxemos o Douglas. O processo, a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas o Douglas e a Sam, ele é um sonho antigo. Desde quando eles foram, nós conversamos com eles. Olha, nós queremos preparar o terreno para que quando vocês finalizarem, nós tenhamos condições e a igreja necessite de vocês. O processo foi longo, mas o Douglas veio para suprir essa necessidade da Rede Viva Livre. Por quê? Porque vocês perceberam que o Emerson está envolvido em alguns pontos aqui. A supervisão de célula toma tempo, a gestão de ministérios ela toma tempo. Nós temos 13 ministérios nominais da igreja, está crescendo mais 14 ministérios. Então, dentro desses ministérios, tem ministérios muito sensíveis, como o Ministério de Família, que precisa do apoio contínuo de um pastor, Ministério Infantil, que precisa do apoio contínuo de um pastor, Ministério de Música, que precisa do apoio de um pastor. Então, nós temos muitos ministérios. Então, o Emerson vai focar suas atenções em supervisão e coordenação e na gestão dos ministérios. Tá? Para cobrar, ele diz, não pode, você? Daqui uns dias, né? Porque, por enquanto, está transicionando aí. Né? Acabando o ano. Está acabando o ano. O Douglas vai assumir esse processo aqui da Rede Viva Livre. O Douglas e Sami vieram para suprir essa carência, porque o pastor Emerson já está ficando velho e velho não consegue falar. Vamos lá, pausa para o café.